Teoria dos definidores primários e a espiral do silêncio. A teoria dos definidores primários aproxima-se da concepção da teoria instrumentalista sobre a atividade jornalística. Porém, reconhece que a atividade jornalística está sob decisiva influência das rotinas produtivas. Sua perspectiva de análise da atividade jornalística não admite a possibilidade de manipulação das notícias por parte dos jornalistas. Seu interesse se concentra no poder que fontes privilegiadas têm na construção das notícias. Para a teoria dos definidores primários, as possíveis distorções do noticiário não são fruto de uma simples conspiração dos profissionais da imprensa com os dirigentes da classe hegemônica. O que acontece, na visão dos criadores da teoria, como Stuart Hall, é uma subordinação do noticiário às opiniões das fontes que têm posições institucionalizadas na sociedade. Essas fontes são também chamadas de definidores primários. Dessa forma, a interpretação primária das fontes institucionalizadas define o rumo de qualquer notícia. Quem são os definidores primários? Pessoas em cargos institucionais, como governadores, prefeitos, presidentes de empresas, delegados de polícia ou diplomata, funcionam como definidores primários. Essas pessoas norteiam o trabalho da imprensa em casos específicos, pois são as primeiras a serem procuradas para entrevistas por darem uma certa legitimidade ao depoimento, segundo a lógica dos jornalistas. Exemplos. Se houver uma enchente em uma cidade, quem será a primeira pessoa ouvida? O prefeito. E o que ele disser influencia o restante da cobertura, inclusive a busca de causas para a enchente. Da mesma forma, são autoridades institucionais que analisam o rumo da economia e acabam perpetuando os próprios valores em vigor. Basta olhar o noticiário econômico de qualquer jornal para perceber o enfoque homogêneo das coberturas: redução de déficit, ajuste fiscal, controle da inflação, corte de investimentos sociais, etc. Ou seja, são valores do neoliberalismo. Felipe Pena destaca a forma como as rotinas produtivas e a busca pela objetividade também influenciam esse processo. A preferência pela opinião dos poderosos funciona, na verdade, como uma defesa para o jornalista. Ao colher um depoimento que legitima a informação, ele se esconde atrás da palavra do outro. Se o ministro disser que a violência caiu, o repórter já está protegido, não precisa procurar a confirmação. No máximo, entrevista alguém da oposição que defenda uma interpretação contrária. Assim, ele demonstra objetividade, mas quem perde é o leitor, que não sabe qual é a informação exata. Além disso, as pressões do deadline também privilegiam os definidores primários. Na hora do fechamento, o jornalista dará preferência a uma fonte que considere avalizada e não se arriscará a perder a reportagem ou reproduzir a opinião de quem não tem um epíteto institucional à frente do nome. Epíteto, no caso, seria um prefeito fulano de tal, governador fulano de tal, ministro fulano de tal. Então esse é o cargo, o nome do cargo é institucional, é um epíteto institucional. E essa fonte fornecerá as primeiras definições sobre o assunto, ou seja, será o definidor primário. Os próprios defensores da teoria tratam de relativizá-la. Para Stuart Hall, os jornalistas têm uma lógica específica.
uma cultura profissional e podem entrar em conflito com os definidores primários. Então, a teoria não é tão determinista assim. Além disso, há sempre uma disputa pelo poder entre as instituições, o que pode levar a versões contraditórias sobre o mesmo assunto. As reportagens investigativas, por exemplo, podem desafiar fontes poderosas. Em outras palavras, não há como ser tão determinista encarando a teoria dos definidores primários de forma estruturalista, com preceitos imutáveis e atemporais. Muito menos limitá-la ao paradigma instrumentalista de servir aos interesses de uma classe. Mesmo assim, Stuart Hall insiste em classificar esses fatores como secundários, pois o ponto-chave da teoria é que a mídia reproduz a ideologia dominante e perpetua o status quo. Status quo é a situação estabelecida, o estado estabelecido, o estado de coisas que funciona. Essa reprodução da ideologia dominante também pode ser explicada pela própria relação entre a mídia e a relação pública, como inscrito na teoria da espiral do silêncio. Essa teoria defende que os indivíduos buscam a integração social através da observação da opinião do outro e procuram se expressar dentro dos parâmetros da maioria para evitar o isolamento. A primeira vez que se ouviu esse conceito foi em 1972, durante o 20º Congresso Internacional de Psicologia em Tóquio, por intermédio da alemã Elisabeth Noelle Neumann. Mas somente em 1984 a pesquisadora relacionou suas ideias em um único livro, publicado nos Estados Unidos, com o nome de A Espiral do Silêncio. Para Noelle Neumann, as pessoas tendem a esconder opiniões contrárias à ideologia majoritária, o que dificulta a mudança de hábitos e ajuda a manter o status quo. A opção pelo silêncio é causada pelo medo da solidão social, que se propaga em espiral e algumas vezes pode até esconder desejos de mudança presentes na maioria silenciosa. Só que esses desejos acabam sufocados pela espiral do silêncio. Se acharem que suas opiniões podem não ter receptividade, as pessoas optam pelo silêncio. A mudança só ocorre se houver um sentimento de que ela já é dominante, o que nessa lógica não só demora muito a ocorrer, como depende fundamentalmente da mídia. Para a autora, o resultado é um processo em espiral que incita os indivíduos a perceber as mudanças de opinião e a segui-las até que uma opinião se estabeleça como uma atitude prevalecente, enquanto as outras opiniões são rejeitadas ou evitadas por todos, à exceção dos duros de espírito. Noelle Neumann propôs o termo espiral do silêncio para descrever esse mecanismo psicológico. Espiral e definidores, uma aproximação entre as duas teorias. Os meios de comunicação tendem a priorizar as opiniões dominantes, ou melhor, as opiniões que parecem dominantes, consolidando-as e ajudando a calar as minorias, que na verdade são maioria, isoladas. Nesse ponto, a teoria da espiral do silêncio aproxima-se da teoria dos definidores primários, pois ambas defendem que a tal prioridade é causada pela facilidade de acesso de uma minoria privilegiada às fontes institucionais, aos veículos de informação. Assim, opiniões que parecem consensuais se perpetuam, pois a maioria silenciosa não se expressa e não é ouvida pela mídia, o que leva à conclusão de que o conceito de opinião pública está distorcido. Um caso clássico de espiral do silêncio ocorre nas eleições. Muitas vezes os candidatos que estão à frente nas pesquisas recebem mais votos ainda graças à percepção popular de que eles devem ter a preferência da maioria e provavelmente serão eleitos. Essa mecânica também aparece nas próprias relações dos bairros, quando muitas pessoas evitam discordar dos vizinhos com medo de ficarem isoladas. É o que Noelle
Neumann chama de clima de opinião, ou seja, as pessoas imaginam que pensam diferente da maioria, calam-se e posteriormente adaptam-se à opinião contrária. Assim, aquela ideia que talvez não fosse majoritária acaba prevalecendo. A teoria da espiral do silêncio trabalha com 3 mecanismos condicionantes: a acumulação, que é o excesso de exposição de determinados temas na mídia; a consonância, que é forma semelhante como as notícias são produzidas e veiculadas; a ubiquidade, que é a presença da mídia em todos os lugares. Juntos, esses mecanismos determinam uma forte influência da mídia sobre o público, que não chega a ser tão absoluta, mas é decisiva para consolidar os valores da classe dominante e formar nossa percepção da realidade.